Filipenses, capítulo 1, versículos 5 e 27. Amém? Versículo 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Versículo 27. Somente depois de portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, que esteja ausentes, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Amém? Irmãos, não vou atentar muito na preliminar do livro de Filipenses. Eu vou mergulhar direto aqui no texto em si. Amém? Eu desejo falar sobre características da igreja que agrada a Deus. Características da igreja que agrada a Deus. Até mesmo, essa semana, estava na casa dos irmãos, né? A gente estava falando, e eu falando da igreja e tal, explicando, tirando dúvidas. Uma bênção. E eu veio no meu coração de fazer essa mensagem, essa ministração. Amém? Que vai esclarecer muito sobre a nossa igreja, a nossa visão. E tudo isso que nós vamos falar é um farol nosso. Muitas coisas nós temos que aperfeiçoar, mas é o nosso objetivo, é enfatizar essas características e ser uma marca para cada um de nós. Amém? Então, cooperação, nós lemos aí, cooperação. No grego, é koinonia. Koinonia. Participar de algo com alguém com alegria. Isso que é koinonia. Cooperação, comunhão, generosidade. Então, tudo isso é uma designação da igreja. Isso daí que é koinonia, é uma marca da igreja. Como está em Atos 2, 42, né? Essa cooperação, ter tudo em comum. Ter todas as coisas em comum, como está em Atos 2, de 43 a 47. Eu não vou ler, mas fala muito sobre a igreja primitiva, que eles tinham tudo em comum, que não tinha necessidade, ninguém tinha necessidade de nada, eles repartiam o que tinham, e era uma bênção. Amém? Glória a Deus. Como que é uma designação da igreja, como eu li. 1 Coríntios 10, 16 e 17. Vamos ler aí. 16 e 17. 10, 16 e 17, 1 Coríntios. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do cordeiro de Cristo, do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Mostrando a igreja, né? Um corpo, um só. Amém? Em Cristo Jesus. Fomos chamados para a comunhão. 1 Coríntios 1, 9. Esse texto ele é maravilhoso, tá, irmãos? Olha só. 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, que pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós fomos chamados para a comunhão. E isso é a igreja, essa koinonia, essa comunhão uns com os outros, na bênção do Senhor. Amém? Então, também igreja, né, koinonia, é ser um, unidade, irmandade. Ser um, ter o mesmo coração. Por isso, nós nos chamamos de irmãos. A igreja deve ser uma família. Amém? Há pessoas diferentes, cada um tem o seu jeito, tal, mas devemos ser um em Cristo Jesus. Amém? Tudo que somos, tudo que temos é para servir. Tudo que somos e que temos, nós temos que entender que é para servir ao reino de Deus, à casa de Deus, aos irmãos. Amém? Então, koinonia é isso. E isso deve ser a igreja do Senhor. Cooperação, amor,
Amém? Então, eu coloquei 20 pontos. Vamos conseguir falar os 20 hoje, tá? 20 pontos, assim, dessas características. Amém? O primeiro é essa característica que agrada a Deus, é uma igreja que ama. Ponto. É uma igreja que ama. Então, a igreja do Senhor, ela tem que ter o amor como prioridade. Então, tem que amar. Amém? Então, o amor, ele precisa não ser só uma retórica, um estudo. Tem que ter amor. Irmão, quantos estudos a gente já viu de amor? Amor ágape, amor filéu, amor. Mas amor mesmo não tem. Entendeu o que eu estou falando? Na hora do vamos ver, eu te abençoo, né? Mais ou menos assim, se vira aí você e Deus aí, beleza. Não é assim não, irmão. Então, uma coisa é falar, a outra é fazer. Amor é ação. Amor, ela tem que ser demonstrado. Amém? Então, a igreja é uma igreja que ama. Primeiro, a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo, ao corpo de Cristo. Então, muitas das vezes a pessoa pensa amor, mas ela pensa amor na sua família, no seu mundinho, nela mesmo ou nele mesmo. Então, nós temos que ter esse amor, saber direcionar o amor, primeiro a Deus. É um primeiro mandamento. Aí, como Deus é trino, né? Jesus, ao Espírito Santo e a igreja do Senhor. Obviamente, sem desmerecer da sua família. Tá bom? Não colocando nunca a igreja assim acima da sua família, que é importante você estar bem conectado aí com a sua família, está bem, senão você não consegue nem servir. Mas entenda que a igreja é o corpo de Cristo. Amém? É Deus. Os nossos irmãos são representação do Senhor. Amém? Segundo, ao próximo. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então nós temos que amar o próximo. Irmãos, e começa na igreja do Senhor, a gente amando os irmãos da igreja e o nosso próximo, independente quem é cristão, quem não é, amando. Como você vai amar? Não é ficar abraçando ele, nada não. Nada disso, né? E sem se colocar no lugar daquela pessoa. Muitos têm atitudes porque não conhecem o Senhor. Igual eu estava ministrando, muitas vezes a gente fala, olha, tal pessoa fez tal coisa porque ele não conhece o Senhor. Se conhecesse o Senhor verdadeiramente, não teria feito isso. Pode ver na sua vida as pessoas que te fizeram mal, muitos até familiares. Se eles tivessem um encontro real com o Senhor, não faria isso. Iriam abençoar e não amaldiçoar, iriam, cuidar. Então, você entende isso? As pessoas que te fizeram mal foram pessoas que não conheceram o Senhor. Porque quem conhece verdadeiramente o Senhor tem a vida transformada, irmão. A essência é isso. Então, você entendendo isso, você vai relevar. Você vai relevar, irmão. Tinha no serviço um rapaz que, olha, ele me causou muito males, como diz Paulo. Aí, passou um tempo, um outro falou, olha, ele tem até vergonha. Eu acho que ele caiu em si, né? Já saiu do serviço. Mas ele viu as coisas erradas que ele fazia. Não sei se converteu, não. Deus queira que sim. Mas a pessoa fica até com vergonha pelas atitudes erradas. Você entende? Então o inimigo usa as pessoas. Nós não temos que nos levantar contra a pessoa e entender o mundo espiritual. Amém? E amar a pessoa, amém? Glória a Deus. Então esse amor, como resultado deste amor, os membros do corpo de Cristo andam com os corações puros e sinceros perante Deus. Então, o resultado desse amor de Deus para conosco, a gente anda com sinceridade. Não somos falsos, somos o que somos. Amém? Resultando
em uma vida de santidade. Aí nós buscamos fazer o que Deus quer, buscamos andar em santidade correta, por quê? Não para ficar agradando as outras pessoas, primeiramente para agradar a Deus. E vamos ser sinceros com as pessoas. Amém? Por isso que o amor, ele é o número 1 e tem que ser tudo movido pelo amor. Amém? Não dá para desenvolver tanto, mas é isso. Tá? Mas os outros pontos vai mostrar aí. Também é uma igreja, a igreja que agrada a Deus, que anda na palavra de Deus, anda por fé. Não é uma igreja de oba-oba, de moda. Olha, estão fazendo assim. Ih, rapaz, eu vou fazer também para ver se enche e tal. Entendeu o que eu estou falando? Olha, tem um movimento, então vou. Ah, irmão, Deus abençoe aí, né? Mas o nosso negócio é a palavra de Deus. É aqui. Você entende? Se Deus está conosco, se Ele honra a sua palavra, Ele vai nos honrar. Simples assim. E temos que ter fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Uma fé que movimenta, uma fé que realmente traz a presença de Deus, que movimenta a mão de Deus. É uma igreja onde o Espírito Santo tem liberdade. Então, não é onde que se prende o Espírito Santo, não crê nas manifestações do Espírito Santo, no mover do Espírito Santo. Tudo com decência e ordem, como está lá em 1 e 2 Coríntios. Né? Então é importante entender. E eu coloco aí 2 Coríntios 3,17, diz assim: ora, Deus é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A liberdade de manifestação, liberdade. Então é importante crer na operação do Espírito Santo. Quarto ponto, é uma igreja que todos fazem o melhor para o Senhor. Irmãos, se nós somos homens e queremos o melhor, gostamos do melhor, somos homens imperfeitos e queremos o melhor, imagine Deus. Então, o melhor não é o melhor referente a outra pessoa, é o melhor que a gente pode dar. Então, faça o melhor para o Senhor. Sabem, tudo o que você vai fazer aqui, olha, tem muitas igrejas com estrutura muito melhor que a nossa. Amém, glória a Deus. Mas esse é o nosso melhor, pode ter certeza. Quando a gente faz alguma coisinha, a gente faz o nosso melhor. O melhor que a gente pode. Amém? E a gente vai corrigindo a rota no caminho. Se um irmão, uma irmã, olha, seria melhor assim? Puxa, olha, realmente não tem problema, vamos mudar. Vamos aperfeiçoar e melhorar. Faça o seu melhor para o Senhor. E é isso que agrada a Deus. Amém? Quinto, é uma igreja onde todos buscam o Senhor verdadeiramente, sem falsidade. Buscar o Senhor e não as coisas. Não a fama, a projeção. Buscar o Senhor verdadeiramente. Sem falsidade. Sem segundas intenções, sabe? Como assim segundas intenções? Não sei quem perguntou uma vez. Como assim segundas intenções? É a pessoa buscar Deus não para realmente buscar a Deus, mas sim as coisas que Deus pode dar. O coração não está em Deus, e sim no que Ele pode oferecer. Percebeu? Se você buscar a Deus verdadeiramente, vai ter tudo. Amém? Amém. Sexto, é uma igreja que não tolera o pecado, mas que ama o pecador, que não aceita pecado. É errado, irmãos, não vamos compactuar. Vamos amar a pessoa, orientar, ajudar, mas nunca apoiar práticas pecaminosas. Pode ficar tranquilo, eu nunca vou agradar A ou B. Se a pessoa está no pecado, eu vou, não, meu irmão, tudo bem. Não, tudo bem não. Você vai ter que se posicionar perante Deus. Isso está errado. A nossa função é denunciar o pecado, mas amar o pecador. Amém? Então, há alguma coisa errada na sua vida e tal, se acerte em nome de Jesus, porque Deus se agrada disso. Amém? Glória a Deus.
É uma igreja evangelizadora, que atrai as pessoas pelo amor. Ou seja, uma igreja que evangeliza. Evangelizar não é só você falar, olha, e tal, vai em tal reunião, vai ali. Isso também é evangelizar. Evangelizar é dar um bom testemunho. Porque, olha, como a pessoa faz uma obra contrária do Senhor dando um mau testemunho. Já vai lá um enrolador, tá nem aí no serviço. Tem gente que na igreja é santo, mas no trabalho, em outro lugar, nem parece que é crente. É até pior do que o ímpio. Entende? Então, tem que dar um bom testemunho. Não digo que você não vai se soltar, muitas vezes falar alguma coisa que, olha, mas me perdoe e tal. Seja uma pessoa honesta, correta perante o Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, há uma igreja também onde há uma mútua cooperação. Filipenses 2:4. Vamos ver lá. Filipenses 2:4. Não atentando cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro. Então, mútua cooperação. Irmãos, eu vou dizer para você, eu agradeço a Deus, muitos socorros que nós damos, muitos, o Espírito Santo me fala antes, a necessidade da pessoa. É impressionante. Aí coloca no coração, aí uma codificação. Muitas das vezes eu não sei, não diz certinho o que é, mas ele já mostra antes ali uma necessidade. Aí, muitas vezes eu comento com a Elma e tal. Coisas assim. Entende? O que Deus quer? Que a gente olhe a necessidade de cada um do outro. Saia da sua bolha. Olha para o irmão, ore. Sabe como é que eu vou ver se a pessoa é egoísta ou não? A lista de oração da pessoa. Você tem uma lista de oração? Tem. Aí a pessoa, a lista de oração. Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Aí ora por ela, pelo marido e só pelos filhos, mas para ninguém. E o resto quase que manda para o inferno. Ou não, tudo bem. Você entendeu o que eu estou falando? Não, irmão. Como é que tem que ser? Ore por você, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, todos os dias, se possível 2 vezes ao dia, tá? Ora ali. Mas ore pelos irmãos da igreja do Senhor, né? Vai orando, intercedendo pelas pessoas que você quer que esteja junto da sua igreja ou em outra igreja, que tenha um encontro com o Senhor. Amém? É isso. Olha a sua lista. De repente você fala, e eu nem tenho lista de oração, então você está pior ainda. Então acorda aí, irmão. Em nome de Jesus. Tá bom? Mas é importante. Ou seja, fale com o irmão. Acabou o culto, não vai embora. Não seja aquele crente chato, não. Acabou e... Espera aí, irmão. Calma aí, o mundo não vai acabar, não. Fala com um, com o outro ali. Não é verdade, irmão? Fala. Porque, de repente, nessa conversa, não dá para eu falar com todo mundo quando acaba. E olha que nossa igreja, né, uma igreja está em crescimento. Vamos falar assim. Aí, de repente, eu falo com um, quando eu vejo, o pessoal foi embora. Calma, conversa. Porque nesse momento, que o irmão, de repente, abre o seu coração, você vai conhecer mais uma pessoa ou outra. Amém? Se preocupe com alguém. Isso agrada a Deus. É uma igreja onde não há escândalos. Então, é uma igreja onde não há escândalos. Irmãos, escândalo é uma coisa terrível, né? Ninguém gosta de ver escândalo, mas todo mundo quer saber. Você ficou sabendo o quê? Eu no pastorzão da igreja. O que houve? Fugiu com a secretária. É mesmo? Meu Deus. E a mulher dele? Não, a mulher dele agora está com... A mulher dele saiu com não sei mais... então é tiro trocado, não tem problema, né? Irmão, a coisa é assim. Irmão, você está sabendo? O líder do louvor da igreja tal, o que aconteceu? Aí a história vai. Escândalos, irmãos. Amém? Então,
essa questão de escândalo desagrada muito a Deus, sabe, irmãos? Porque a igreja do Senhor, ela foi instituída para honrar o nome de Deus. Sabe, irmão? E desculpe aí dizer para você, e muitos são pessoas que vivem disso, irmão. O cara, o líder lá, o pastor, sei lá o que, do escândalo, ele vive disso. Vive dos dízimos das ofertas alçadas. E ainda escândalo. Percebeu, irmão? É coisa de louco, né? Então, isso desagrada muito a Deus, ao Espírito Santo de Deus. Sabe? E muitos são a igreja do reteté, irmão. Do reteté, e ouro, né? A Renata não sabe o que é reteté. São igrejas que se intitulam cheios do poder de Deus, mas tem escândalo. Percebeu o que eu estou falando? E agrada a Deus? Não. Muitos irmãos com um movimento financeiro, uma estrutura muito grande, mas tem escândalo. Agrada a Deus? Não. A igreja que agrada a Deus é que não tem escândalo. Amém? Isso é importante. E esse escândalo é aquela pessoa que você tem toda a expectativa. Você deposita nessa pessoa uma confiança. É onde que há o escândalo. Então, as pessoas que ministram aqui, que estão à frente, que ministram no louvor, se cuidem em nome de Jesus. Se cuidem em nome de Jesus. Pois a igreja que agrada a Deus não tem escândalo. Em nome de Jesus. Amém? Há o temor de Deus. 10. É uma igreja onde os seus pastores e líderes não veem a igreja como uma fonte de lucro, de domínio ou de poder. É uma igreja em que os pastores e líderes não veem a igreja como uma fonte de lucro, de domínio ou de poder. Essa é a igreja que agrada a Deus. Amém? Glória a Deus. Não é por dinheiro. Porque não tem como pagar, fazer as coisas, a obra do Senhor. Amém? Também é uma igreja onde não há panelinhas e fofocas, e sim unidade. Amém? Então, como está lá em Filipenses 1, 27, que nós lemos, o mesmo Espírito, o mesmo coração. O mesmo Espírito que Paulo falou. Olha, quero ver que estejais no mesmo Espírito. Então, uma igreja onde não há panelinhas, ou seja, divisão, um grupinho aqui, outro grupinho ali, outro. Irmãos, é um só, uma igreja só. Quem tem recurso, quem não tem, não importa, irmão, estamos todos juntos, vamos todos para os céus. De repente a pessoa tem muito recurso, mas ela precisa de um socorro, uma oração. Você entende? É isso. E nós falamos também, olha, não tem e nem fofoca, e também nem fuxico gospel, né? Tem fofoca gospel, fuxico gospel. Então, é lógico que a gente muitas vezes comenta de um irmão ou outro para orar, fala coisas que é para abençoar. E não para denegrir a imagem do irmão ou da irmã. Amém? É importante tomar cuidado com relação a isso. Eu tenho até mesmo cuidado, eu e a Elma, de colocar até situações para irmãos orar. Irmão, eu sou da igreja desde criancinha. Desde criancinha. Eu vou te falar uma coisa. Quando eu era criancinha, aí tinha um culto, uma reunião de oração. Guarda aí. Era um dia da semana.
Você queria saber das coisas da igreja, era só na reunião de oração, era quarta-feira. Eu era pequenininho, já ficava ligado. Ó, ora pelo irmão tal. Opa. Ó, fulano de tal. Pronto, sabia tudo. Você entende o que eu estou falando? Então eu tenho cuidado com relação a isso. Talvez fazer um grupo de oração, Pronto, irmão. Aí a pessoa traz tudo que é os problemas e tal, e fala, ó, fulano de tal, né? Percebeu o que eu estou falando? Não tem que tomar cuidado. A gente tem que filtrar. Até para colocar outra pessoa para orar, tem que tomar cuidado. Aí, nesse caso aqui, começa a fofoca. Entendeu? E tem gente que não ora nada, irmão. Só quer saber do que é. Chega ali, meu irmão, olha, tu contar uma coisa para você orar. Olha, conta, meu, pode contar. Aí vai, amém, vamos orar. Ora nada, rapaz. Você não vai orar nada. Tu vai contar essa fofoca para o outro, em nome de Jesus. Amém? Irmão, aqui, ó, pode ver. Mas tem aqueles que oram, tem aqueles que são de Deus. Aqueles que são de Deus. Então, por isso que a gente restringe as coisas. Homens têm situações, me procura. Mulheres procuram a Elma. Só procura gente que está alinhado ali e tal. Então, você tem que estar protegido. Aí não vai ter problema. Amém? Unidade, temos que ser um em nome de Jesus. Não podemos ser separados e tal. Ser um na diversidade. Cada um tem um jeito, cada um tem uma posição, mas você tem como ser um em Cristo Jesus. Amém? Também é uma igreja que não mede as pessoas pelo que tem, por ser alguém ou por ser alguém influente perante os homens, mas sim pelo que é perante Deus. Então é uma igreja que não é porque aquela pessoa é milionária, por exemplo, e olha, não, agora vai ser um irmão aí. Vai ter que ser ovelha, irmão. Percebeu? Pronto. Simples assim. Mas aquela pessoa que é íntima de Deus, aquela pessoa que o Espírito Santo já nos toca e vê, essa pessoa é uma pessoa diferente. Ela anda em santidade, ele anda em santidade. Essa pessoa, ela já pode ser trabalhada de uma forma diferente. Deus coloca essa pessoa no lugar de honra para ministrar na igreja do Senhor. Você entende o que eu estou falando? Amém? Olha a diferença aí. Não é o que a pessoa tem, que ela é. Chegou um senador e tal. Amém, glória a Deus, senta aí. Vai dar oportunidade? Não, senta aí, tem que ouvir bastante. Confessar seus pecados em nome de Jesus. Não tem oportunidade não, irmão. Não tem. Chegou o prefeito da cidade, glória a Deus. Chegou? Senta aí, irmão. Simples assim. Eu não vou dar oportunidade para ele. Mas eu não vou dar oportunidade. Não sei nem quem é, mas não vou. E aí? Você acredita nisso? Simples assim. Porque não é o que a pessoa é perante os homens que tem que ser colocado na igreja, e sim pelo que ela é perante Deus. Muitas das vezes pode ser uma irmã, um irmãozinho simplesinho, que ganha meio salário mínimo, mas essa pessoa é uma mulher, um homem de Deus, é pessoa de confiança. Como pode ser alguém que ganha muito bem e seja alguém de confiança. Não porque ele ou ela dá um dízimo alto, não é por isso não. É pela sua vida com Deus, que pode ser. Amém? Essa é a igreja que agrada a Deus. Amém? Isso é importante, hein? Isso agrada o Senhor. É uma igreja, já li essa parte, ok, 13. É uma igreja que todos contribuem e cooperam por amor ao Senhor, na obra do Senhor, e não por medo ou por alguma técnica humana. Foi fundo agora, né? Então, não é colocar medo na pessoa para ela dar o dízimo e a oferta. Que isso? Tá louco? Por medo?
Eu acho que tem muito líder que é tão desesperado, né? Que depende ali, né? Se não entrar, ele vai fazer o quê, né? Aí o cara fica jogando medo na pessoa e tal. Não, é mas por amor. Muitas das vezes a pessoa tem que ser ajudada ainda. Está passando uma situação difícil, a igreja tem que socorrer. Ajudar essa pessoa a reerguer. E no momento que o Senhor tocar no coração dela, ela vai ajudar, irmão. Ah, mas se não ajudar, é ele Deus, irmão. Simples assim. Nós não podemos fazer da igreja um mercado de negócios humano. E também usar técnicas humanas de persuasão, de colocar situações para arrancar dinheiro da pessoa, irmão. Vamos rasgar o verbo aqui. Pelo amor de Deus. Tem lugar que a pessoa entra e parece até que... Impressionante. Impressionante como o dinheiro parece que é o Deus do negócio, irmão. Coisa de louco. Parece que tem uma maquininha no final assim, que ainda pega a pessoa, coloca ela de cabeça para baixo e sacode para ver se tem alguma moedinha. Pega, agora vai. Vai e traz mais a reunião que vem. Quarta, terça-feira tem outra. E traz aí. É, irmão. Não é nem domingo, não. Tá pensando que é uma vez por semana? Não é não, irmão. E toma-lhe a oferta terça e tal, muitas vezes quarta, e quinta e tal, e sexta-feira de novo, e domingo vai ter outra. Ah, domingo tem de manhã? Tem. Tem reunião de jovens e tal? Tem oferta de novo. Tem reunião do grupo, não sei das quantas, tem oferta de novo, irmão. Coisa de louco. Tem reunião de não dar oferta também. Puxa vida, mas tudo tem que ofertar. Será que isso agrada a Deus, irmão? Será que está olhando para a pessoa simplesinha ali que está ofertando, está precisando? Será que alguém chegou para a irmã e falou, você tem as coisas em casa? O que está faltando para você? Muitas das vezes, igrejas com multidões, muita gente, né? Entra muito recurso. E o líder ali ganha disso, vive disso, com uma situação muito boa e muitos membros ali passando necessidade, irmão. E dá o seu recursinho ali, ó, com maior fé. Pelo amor de Deus. Tudo bem que esse líder ali tenha o melhor, mas que todos os membros dele estejam muito bem. Aí sim. Mas será que está? Ah, eu duvido, hein? Eu duvido. Me dê meia hora que eu já levanto rapidinho. Eu já levanto. Vai na geladeira de muitos ali. Muitas vezes estão passando dificuldade. E dão de coração. Será que isso agrada a Deus? Não sei, irmão, na minha concepção é um pouco diferente. Espero que você não fique escandalizado. Em nome de Jesus. Não sei nem se vou colocar no YouTube essa mensagem, né? Senão, não sei. Amém. Já falei da parte da contribuição, né? Amém. É uma igreja que adora, que atrai a presença de Deus. Então, a igreja que agrada a Deus é uma igreja que adora a Deus. Por isso que é importante no louvor você louvar o nome de Deus, exaltar o nome de Deus, adorar o nome de Deus. Mas não só no louvor, na sua vida. Sabendo que tudo que você faz, você está honrando o nome de Deus. Amém? Essas coisas todas que eu estou falando com você. E olha, irmãos, quando eu falo assim, não fique apontando dedo para igreja nenhuma. É meio geralzão que a gente fala. Você sabe o que é, de repente, tal. Deixa para lá, irmão. Que Deus abençoe e ilumine. Vamos fazer o que é certo aqui. Amém? Você tem a oportunidade de fazer o que é certo. Amém, irmão?
Deixa os outros. Deixa lá, irmão. Deixa eles. Deus um dia vai tocar no coração. Se não tocar, cada um vai dar conta de si. Mas a gente faz o que é certo. Pelo menos eu fico à vontade assim. Então isso tudo atrai a presença de Deus, que é o nosso alvo, o nosso farol. É uma igreja onde a presença de Deus é tão real que é impossível conter as lágrimas. Isso tudo eu escrevi sentado, meio diretão. Eu gosto das coisas meio diretas. Eu sento de madrugada assim de manhã e... coisa meio direta. Então, quando você está na presença de Deus, você sente o emocional, sabe, irmãos? Você chora na presença de Deus. Quantas vezes eu, de manhã sozinho, eu choro na presença de Deus. Adorando, louvando, orando. Nesse momento eu chorei. Estava ali e tal. É impossível conter as lágrimas. Quando você adora a Deus de verdade, amém? Então você não fica no superficial. Você sente a presença de Deus. É como se Deus estivesse se agradando de tudo e fala, meu filho, eu estou validando isso tudo. É verdade. Amém? É uma igreja de oração, que ora a Deus e Deus responde. Muitos pensam assim, a igreja de oração que fica orando o tempo todo. Oração. Não, irmão, você ora, tem a sua vida de oração. Você ora em todo o tempo. Todos têm que orar. Mas é uma igreja que ora e Deus responde. Pode estar perto, pode estar longe. Os céus respondem. As trevas também que fogem. Entendeu? Simples assim. Que não vê quantidade, sim qualidade. Que confia no Senhor. E o Senhor move. Amém? É uma igreja que entende que também é igreja todos os dias, não só no domingo. Então nós somos membros do corpo de Cristo. Todos os dias, irmão, somos igreja segunda, terça, quarta, quinta, sempre. Não temos que nos consagrar só em domingo. Entendo que o domingo é o dia que você precisa consagrar a Deus. Amém? Dá prioridade às coisas do Senhor, à sua família no domingo. Tire um pouco as redes sociais, né, e procure se conectar com o Senhor. Mas a igreja todo dia. Por que eu digo todo dia? Se o irmão, manhã ou de madrugada, precisar de alguma coisa minha, estamos juntos, irmão. Não importa o dia, não importa a hora. E olha que eu não ganho para isso, né? Impressionante, né? Ah, tem agenda. Irmão, agenda é o que acontece. Marquei ali com o irmão amanhã, mas pode ser outro depois. Não tem esse problema. Você entende? Somos igreja. Somos famílias. Vamos ficar medindo as coisas. Vou atender fulano, ciclano, não. Irmão, quem precisar. Mas nós temos que falar a verdade. Temos que ser alguém de coração. Né? Ficar querendo agradar e muitas das vezes não falar a verdade para a pessoa. Amém? Glória a Deus. 18, está acabando, hein? É uma igreja onde há curas, sinais e maravilhas no corpo, na alma e no espírito. Porque é a mudança de vida. Olha, aí o pessoal gosta, olha, cura e tal. Então é uma igreja que há cura. Cura, sinais, maravilhas. Do corpo, na alma, no espírito. Em síntese, a mudança de vida. A pessoa chega de um jeito, tem que mudar. Porque senão, essa igreja não agrada a Deus. Ou a pessoa muda, ou ela não se sente bem no lugar. Muitas das vezes até ela toma outro caminho. Vai para outro lugar, onde que ela possa se esconder na multidão. Você entendeu? Acontece muito isso. Muitos gostam da igreja muito grande, porque, sabe, porque ela se esconde ali, é mais um. Oh! Aqui não tem como se esconder, não, irmão. Aqui a gente bate o olho, ó, irmão, como é que você está? Tem alguma coisa errada com você? O que está acontecendo? Não, nada não.
Pode falar, irmão. Você entendeu? Olha a diferença aí. Aí, mas meu irmão estava acabando de... Não, acabou o Eu quero saber você. Como é que você está? Tem orado por você? Olha a diferença, irmão. Você entende? Então é isso aí. Tem que haver o quê? Uma mudança, uma vida no altar, transformada. Senão, não adiantou nada. 19, é uma igreja que crê em um Deus único, trino. Por que único? O único Deus, o único Senhor. Não há Deus além de nosso Deus, nosso Senhor Deus. Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Grandioso, forte, poderoso e que tem tudo em suas mãos. É o poder da Trindade. É o nosso Deus. É uma igreja que crê no poder de Deus. Que não tem nada mais forte do que o nosso Deus. Que você invoca é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Tem que crer nisso. Glória a Deus. 20. É uma igreja que crê que por Jesus, Cristo, nos tornamos filhos de Deus, tendo acesso às promessas de filhos. Então, em Cristo Jesus, nós temos acesso às bênçãos do Senhor. Amém? Tudo por Jesus. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Por isso que nós somos parte do corpo de Jesus. Por isso que nós temos que honrar a Deus. É isso. Glória a Deus.